Então vamos ver. Está a parábola dos lavradores. Está em Mateus 22, 33. Lavradores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. E circundou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Então, este homem, pai de família, é Deus. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho chegar, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança dele. Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus lavradores e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. A quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E era isso mesmo. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. E agora? Qual é a pergunta? Olha só, o dono da vinha é Deus, certo? Vou dar uma resumida, só para você entender. Deus enviou seus servos para receber os frutos da terra que foi arrendada para aqueles lavradores maus. Eu lembro que meu pai arrendava, terra lá no sítio. E quando dava o fruto, os arrendadores que arrendou davam uma certa quantia para o meu pai, para pagar o que foi arrendado. Fazia isso todo ano lá no sítio. Por isso que é fácil de entender isso aqui. Então Deus mandou, Deus é o dono da vinha. Ele mandou os seus servos para receber aquela renda, entendeu? Como pagamento. Mas quando os lavradores estavam vendo que vinha os servos, pegaram eles e mataram. Não quiseram conversa.
Não queriam dar o pagamento, entendeu? Queria ficar para E eles. o que era o pagamento? Dinheiro? Deus ia querer dinheiro, pegar dinheiro? Não, era o fruto da terra. O fruto que a terra deu. Tem uma parte que é de Deus. Por exemplo, no tempo da lei, era o dízimo, né? Que seria para os pobres. E aqui é uma parábola. Então o que aconteceu? Deus, como dono da vinha, enviou outros servos com maior quantidade. Como quem diz assim, eu vou mandar mais, porque aí eles têm mais chance de sobreviver. Mas mesmo assim, quando chegaram lá, os lavradores pegaram esses outros servos e mataram também. Não quiseram dar o pagamento. Esses lavradores malditos. Então, esses lavradores é Israel. É o povo de Israel. Aí depois, vendo que os outros servos foram mortos, Deus enviou seu filho. Porque ele disse assim, eu vou mandar meu filho que terá o respeito deles, porque é o filho do dono, o filho do Senhor, né? Dono da vinha. Mas o que acontece? Quando os lavradores viram que o filho estava chegando, fizeram uma reuniãozinha ali e falaram, ó, o filho do chefe está chegando. Agora nós vamos matar ele e ficar com a herança dele. E pegaram ele, arrastaram ele para fora da vinha e mataram. Aí aqui está dizendo, o que fará o dono da vinha a esses lavradores, por ter matado tanto os servos como o seu próprio filho? O que fará Deus com Israel? Matar todo mundo. Deus veio para o povo de Israel. Deus ele era sempre para o povo de Israel, do Antigo Testamento. E Jesus foi enviado para o povo de Israel. E foi mal recebido. Aí aqui diz que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma outra nação que dê frutos. E a quem cair esta pedra será reduzida a pó. E aqui fala, então, é o seguinte, Deus, o povo de Deus era Israel. Deus, nós estávamos no tempo da lei. Sacrificava animais, aquelas coisas, né, que não perdoa pecado. Deus mandou então, por exemplo, no tempo do Antigo Testamento, não tem lá várias passagens na Bíblia que Jezabel matava os profetas? Então, matou vários profetas de Deus. Deus enviava seus profetas e os lavradores maus mataram eles. Deus enviou outros profetas e também foram mortos. Agora acabou o Velho Testamento, Deus enviou seu filho. Porque ele disse assim, agora eles vão respeitar, porque é meu filho, né? O filho do dono. Mas não aceitaram Jesus. Aí Jesus chega no templo e pega o chicote e rebenta com tudo lá. Joga a mesa para lá, joga dinheiro no chão e todo mundo fica admirado. E os fariseus lá, tudo de olho, né? Esperando uma oportunidade para pegar ele. E foi aí quando Jesus disse, um fariseu disse, com que autoridade faz isso? Aí Jesus disse, derrubar esse templo, ele pediu um sinal, né? Então, está aqui o sinal. Derrube esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. O fariseu, não entendendo, achando que estava falando do templo de pedra, disse, em 46 anos construímos o templo e tu reconstruirás em 3 dias? Então Jesus disse, você ouviu, mas não entendeu. E o fariseu vai e diz, entendi mais do que você pensa.
Só que não entendeu. Porque Jesus não estava falando do templo, estava falando dele, de sua morte. Que ele ia morrer e ele iria ser erguido em 3 dias. O templo do corpo dele seria reerguido em 3 dias. E ele disse antes: a minha casa é casa de oração. Falando de uma coisa material para mostrar uma coisa espiritual. E o povo pensa que Jesus está falando do templo de pedra. Mas não estava. O templo somos nós. Lá no Velho Testamento, Davi disse assim. Como foi que ele disse? Não sei. O zelo da sua casa, o zelo pelo seu povo, Me destruirá. me devorará, né? O zelo pelo teu povo me devora. Então, isso é sombra do Novo Testamento, que é agora. Jesus veio, ele tem zelo pelo povo dele e ele foi devorado na cruz. Tá vendo? Uhum. E na verdade, a casa, o povo, é o povo, não é o templo. O zelo pelo teu povo, pela minha casa, né? O zelo pela minha casa, que a casa somos nós, o templo do Espírito Santo, me devora. E Jesus teve zelo pelo seu povo, a sua casa, e foi morto, mas ressuscitou, reerguendo o templo em 3 dias. Então o que acontece? Aqui diz que Deus então, Jesus diz que essa nação, esses lavradores maus que não quiseram recebê-lo, eles serão mortos. E esta vinha será dada a outro povo, outra nação. É aí que nós entramos, que nós éramos gentios. Jesus veio só para Israel. E agora somos nós. Aqui diz que Jesus vai dar a vinha para outros arrendadores, que darão frutos a seu tempo. Então, Israel foi destituído por Deus. Entendeu? E o outro povo é... O outro povo somos nós. Nós todos. Toda a nação. Que a gente não fazia parte do povo de Deus. Mas Jesus, por o povo de Israel não recebê-lo e mataram ele, quem matou Jesus foi o sacerdote de Israel, de Judá. E esses foram os lavradores maus. Os sacerdotes que mataram Cristo. E então, o que acontece? Deus tirou deles a vinha, matou eles e deram a vinha a outro povo, quer dizer, outra nação, que não é Israel. E aqui somos nós hoje. Tá vendo que legal? Depois de muito tempo. E outros antes de nós. Também. Pessoas que não é de Israel. Mas Jesus veio para Israel, só que eles foi rejeitado. Deus enviou os profetas, enviou mais profetas e até que enviou seu filho. E eles mataram até o próprio filho de Deus. Então eles rejeitaram. Eles eram atrás de Jesus para matar ele toda hora. Jesus falava as coisas e eles diziam que era blasfema. Então agora Israel, não é mais de Deus. Não. Porque Israel ainda existe, né? O país existe, mas ele foi destituído. Aí acabou o Antigo Testamento, entrou o tempo da graça e pronto, o véu se rasgou e tudo que ficou para trás morreu. Acabou. Não vale mais, é só sombra. Sombra das coisas futuras.
Então aqui está dizendo, essa parábola é muito interessante, que o que vai acontecer? Os lavradores maus vão ser mortos e a vinha vai ser entregue a outro povo. Quem é outro povo? É outra nação. Entendeu? Esse povo que não é de Israel, mas que vão dar frutos para Deus. O que está acontecendo hoje em dia? Tem muitas religiões por aí fazendo coisa errada. O sistema religioso é uma merda, né? Mas tem alguns que está dando fruto para Deus. É alguns dos lavradores, né? Bons que estão por aí dando fruto. E aqui, ó, quando os sacerdotes escutaram essas palavras, entenderam que estava falando com eles. E não era com eles. Eles eram os lavradores maus, que estavam matando e iam matar Jesus. E mataram Jesus, eles próprios. Estavam arrumando uma oportunidade para matar ele. E aqui está dizendo que eles vão ser reduzidos a pó. Tanto eles como esse povo de Israel todo. Vai ser reduzido a pó. Por ter matado tanto os servos, profetas, quanto o filho do dono da vinha, que é Jesus. É incrível, né? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Está explicado, né? Não é mais de Israel. O povo de Deus não é mais Israel, não. Acabou. Lá em Israel hoje em dia só tem guerra. É guerra para lá, é guerra para cá, é tanta gente cometendo coisa errada que em todo lugar tem, né? Mas as guerras é mais por lá. Quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Então a pedra é Israel. A pedra é Jesus. A quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Que vai cair sobre ele, a pedra é dura. E aquele sobre quem cair a pedra, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes entenderam que era com eles. E assim será feito. Entendeu? Entendi. Entendeu mesmo tudo? Entendi. Então tá explicado. Esta é a parábola dos lavradores maus. Interessante, né? É difícil, né, de entender, mas... Só que povo de Israel, muita atenção. O povo de Israel não é mais a nação de Cristo. Agora é os gentios. Os gentios, nós todos aqueles que aceitaram o caminho de Deus, de Cristo, não importa se é brasileiro, se é italiano, se é francês, qualquer um que aceitar fazer as coisas de Deus, que nem a mulher samaritana lá, né? A mulher que tinha uma filha samaritana, não, mulher lá que eu não lembro direito. Esqueci. Tinha uma filha doente e Deus disse assim, Jesus disse assim, não é lícito dar o pão. Cananeia. Não é lícito dar o pão, né? Não lembro direito como fala, mas é por aí. O pão dos filhos aos cães, né? E aí ela se humilhou e disse, mas os cães comem das migalhas, né? Que caem da mesa. E Jesus viu que tinha muita fé nela. E ela foi purificada e a filha dela curada. Então essa mulher, a partir daí, que era da descendência de Cão, o povo de filho de Noé, que era uma nação amaldiçoada, aí mudou tudo. E agora a nação amaldiçoada é Israel, que tanto matou o povo de Deus e que agora também rejeitaram o Filho de Deus e mataram o Filho de Deus.
Isso é uma coisa muito grave. E por isso agora eles são rejeitados. Não é mais nação de Deus, agora o povo. Deus deu a vinha para outro povo. Graças a Deus, né? É aí onde a gente entra. Que Deus seja louvado.